E a segunda razão seria mais focando o analista, não? A sexualidade é menos aparente também, porque os psicanalistas, em uma proporção cada vez maior, trabalham inconscientemente para que o papel da sexualidade fique menos em destaque. Quer dizer que, ainda quando está presente no material que o paciente traz nas suas fantasias, nos seus sonhos, na transferência, o analista prescinde destas manifestações, considerando-as contingentes ou defensivas. Ele se dirige ao que acredita mais pertinente, que se situaria num momento anterior e seria o determinante dessas manifestações. Este ponto de vista é questionável. No início de uma análise, o sintoma está dizendo algo que não foi desvendado e é importante que o paciente dê crédito a ele, que considere que seu sintoma representa ou exprime, se não toda, ao menos algo de sua verdade. Apesar de que, no longo processo da análise, terá que se haver com a limitação de que o sintoma, mesmo decifrado, não revela toda a verdade do sujeito, já que é uma via de entrada, entre outras, para os conteúdos do inconsciente. Já para ir finalizando, achei interessante uma proposta que faz um psicanalista francês que se chama André Green, que é entender a sexualidade como constitutiva de uma cadeia ou corrente erótica. Pensa que esta se desenvolve pela via de uma série de formações que compreende o que já disse antes, não? A pulsão, o estado de prazer-desprazer, o desejo, que se exprime na forma de um estado de expectativa e de procura, alimentado por representações conscientes e inconscientes, as fantasias, que organizam roteiros da realização de desejos, a linguagem erótica e amorosa das sublimações, que dá uma grande riqueza para a vida erótica. Temos que ver, então, em que elo da cadeia entra o psicanalista e de que forma a elaboração deste elo e de suas possibilidades dinâmicas, tópicas e econômicas, seus processos de ligação e de desligação o empurram a transformar-se. Esta proposta de André Green permite que nosso pensamento clínico possa avançar desde o polimorfismo da sexualidade e suas vicissitudes para a diversidade de caminhos que se abrem em seu processo de transformação na análise e na vida. Obrigada, Lucia, muito bom. Vou passar a palavra, então, para o Ricardo, o próximo palestrante, que vai falar com vocês agora. Bom, então, bom dia. Vocês já me conhecem um pouco, eu costumo andar um pouco, né, para a energia movimentar, assim, que eu não... um pouco hiperativo, não... senão começa a me dar angústia ali. Vou pedir para apagar a luz, isso que as imagens são mais importantes aqui do que a minha presença aqui, né? Quer dizer, eu vou estar presente como voz, mas as imagens, eu gosto muito de brincar com imagem, né? E falando, né, o tema é sexualidade, prazer e angústia. E eu espero que minha fala traga mais prazer do que angústia, mas é um risco, né? Porque é um tema que é forte, né? Se a gente entrar, como eu pretendo, né, dar uma passeada aí por alguns recônditos da sexualidade. Alô? Tá, acho que tá. Melhorou. É possível que gere alguma angústia, sei lá, né? Então, desculpem aí as pessoas, eventualmente. Então, a primeira coisa, eu pensei no seguinte, falei, bom, vamos ver o que está acontecendo no mundo hoje em dia, né? Nos dias assim, que antecederam a... Aí eu peguei a Folha de São Paulo, né? Lá, 30 de novembro, fala assim, olha, foi lançado um livro da Naomi Wolf, que chama Vagina, uma biografia. É um livro sério, uma intelectual respeitada e tal.
E o que a reportagem dizia? Que no site da Apple, por exemplo, veio assim, né? Asteriscos, porque eles não podem pôr esse nome, vagina. Então, puxa, né? A repressão sexual ainda tem, né? Apesar de toda essa mudança dos anos 60, do amor livre, da pílula, etc., ainda tem, né? São milênios de repressão sexual. Isso é um pequeno exemplo que me veio mostrar isso. Falar, olha, é muito perigoso, ainda não se pode falar abertamente, ainda não pode usar as palavras, algumas palavras, né? Já me trouxe uma reflexão clínica, que é o seguinte, tem um livro que é muito interessante, não sei se vocês conhecem, chama Os Palavrões, que é assim, as virtudes terapêuticas da obscenidade, né? Que basicamente, qual a teoria, né, o essencial do livro? Ele fala assim, olha, a libido, né, a catexia está nos palavrões. Se você falar uma palavra mais neutra, como genitália feminina, quer dizer, ninguém se abala aqui. Agora, você falar buceta, né, dá um, não é? Tem mais catexia. E ele fala, olha, é um perigo isso na repressão sexual. Se a gente usa essas palavras neutras, você está, né, tirando uma coisa assexuada, está trazendo uma coisa, vamos dizer, desidratada, está retirando aquilo que a gente quer mexer, né? Opa. Não é, porque você está falando, a sua genitália feminina está, não sei o quê. Bom, né, uma outra coisa é você falar de um jeito muito mais direto. Então, a proposta dele é que assim, a gente deve se habituar a poder falar os palavrões no setting da clínica. E eu tenho usado isso e realmente mexe muito mais. É diferente, né? Você atinge a pessoa, né, no ponto de vista econômico, que é o que a gente preza como haitiano. Você vai estar mexendo lá onde as coisas acontecem, né? Na dinâmica psicológica, no investimento libidinal, você vai estar desalojando, né? E eu lembrei de uma história muito curiosa que aconteceu com um paciente há alguns anos atrás, uma história bem século XXI, vou contar aqui para vocês para ilustrar esse tema dos palavrões, né? Então, era um paciente que ele chegou e falou assim, olha, estou com um atrito com a minha mulher, que eu não sei como resolver, né? Eu falei, mas o que está acontecendo? Ele falou, olha, eu tenho o hábito desde pequeno, quando dá alguma coisa errada no computador, eu martelo o dedo, eu falo, ô, buceta, né? E ela começou a implicar comigo, eu falei, não, você está ofendendo o órgão genital feminino, isso é uma coisa machista. E ele falou, olha, é um hábito meu, eu falo, né, buceta, porque, sei lá, me alivia, um palavrão. E aí a gente foi conversando, né, como é que poderia fazer, porque, bom, é um respeito, ela é a sensibilidade dela, ela é uma feminista, né, e, né, tudo bem, ela não quer ver o órgão genital dela ser denegrido. Falar, tá certo, né? Não é falar buceta, assim, né? Como uma coisa ruim. Daí, a gente, né, ao longo da terapia, o que aconteceu? Eu falei, olha, você não pode falar um outro palavrão? Ele falou, eu vou ver com ela. Daí ele falou assim... Daí ele falou assim, se eu falar caralho, tudo bem? Eu falei, tudo bem, porque é o seu órgão, aí não tem problema. Aí eu falei, tá bom, ele conseguiu se habituar, né? Quando martelava o dedo, falou, caralho, e pronto. Foram felizes, né? Para sempre, aí, sei lá. Tem uma historinha moderna que fala, né, desse poder do palavrão, como você, né, alivia, faz a coisa circular, né, como isso está impregnado de libido. Né? Veja aqui as risadas, é porque quando você fala esses nomes, quer dizer, movimenta a energia, né? Ninguém fica parado. Então, eu acho que isso é uma dica muito interessante para a clínica, ao falar de sexualidade. Os palavrões, por que é proibido? Né? Porque né, é um órgão, como porque falar dedo, tudo bem. Agora, falar caralho, não, isso é feio, não dá, se tiver 100 horas por perto, crianças, né, imagina. Mas por quê? Né? Por que o sexo é tão proibido ainda? Então, ele justamente, né, traz essa ideia de que, olha, a gente precisa falar os nomes das coisas, né? Então, falando, bom, como é que a gente lida com essa realidade complexa? Aqui é uma tela do Pollock, né, que, para mim, traz essa imagem. A realidade é uma coisa muito confusa, caótica, múltipla, complexa, né, e a gente fica meio perdido. Fala, bom, como lidar com a realidade? Fazer uma pequena viagem aqui para introduzir o tema, né? Então, a gente tenta, né, o ser humano ele fica muito angustiado quando vê a complexidade do real. O que a gente faz? A gente faz teorias, né? São tentativas de percepção de regularidades em meio à confusão e ao caos. Veja aqui, o caos está todo enquadradinho, né?
Então, é uma tentativa. Se a gente não organiza a realidade em teorias, em conhecimentos, em normas e conceitos, a gente fica muito angustiado, né? Então, a gente pega aquela confusão, né, de cores e formas, né? Aqui tem uma piadinha muito interessante, né, que fala né, que não funciona muito, né, essa coisa da teoria. Fala, cadê a maldita teoria do caos? Deixa aqui, né? Né? Essa coisa de fazer teoria, ela funciona em certa medida. Sempre tem uma sobra, um resto, né? Como dizia o Lacan, por mais que a gente faça conceitos e linguagem, sempre tem uma sobra do real, que essa piadinha ilustra muito bem aqui, né? Então, o que a gente faz? A gente faz formas, a gente pega aquela realidade toda confusa e tenta organizar. E cada um faz conforme o seu gosto. Depois aqui algumas mandalas, né, que são formas diferentes, né? Então, quer dizer, a gente organiza, cada um faz, por isso que as teorias são diferentes, porque o real é o real. E cada um faz um recorte, organiza de um jeito, organiza de outro, e faz a sua teoria. E a teoria de um não combina com a teoria do outro, e todas têm a sua utilidade, né? Mas, né, inclusive algumas, as que dão menos angústia, aqui mais um pintor famoso, né? A gente, quanto mais esquemático e mais quadradinho, menos angústia a gente tem. Então, falar, olha, é isso, isso e aquilo, né? Conceitos muito simples aliviam a angústia e parece que a gente dá conta do real. Mas, na verdade, às vezes é uma ilusão isso aqui, né? E eu acho que é um outro polo, vamos dizer, do Pollack, né, o Monrian aqui, que fala, olha, isso faz parte do humano também, né? Tentar enquadrar em conceitos muito esquemáticos e simples, né? Acho que é uma visão pictórica dessa dificuldade humana aí, né? Então, o que é? A gente é um ser de linguagem, né? Por mais que tenha a biologia, a gente é Reichiano e fala Dante e tudo isso, mas a gente vive na linguagem. E a gente tem uma crença ingênua, muitas vezes, que a teoria é a verdade. Então, acredito no complexo de Édipo, sim. Você acredita no darwinismo, sim. Você acredita no Big Bang, tudo bem, né? Mas a gente acha que o mundo é só uma teoria, né? Na verdade, a gente for ver epistemologia, a teoria é uma narrativa que tem um valor operacional no sentido de orientar intervenções eficazes em um determinado contexto. É só isso, a teoria não é a verdade. Ela é um recurso operacional que a gente, frente à nossa angústia, a gente usa para operar sobre o real. Tem um paciente lá com um problema, ele fala, bom, eu vou usar uma teoria para enquadrar esse problema, né, chamar uma tipologia, alguma coisa, e vou saber o que fazer, né? Mas isso é só um recurso operacional, não é que é uma verdade. Aquilo é um construto humano para tentar dar conta, né, de o que fazer perante a realidade. E se o contexto muda, essa narrativa pode deixar de ser operacional. Que esse é onde eu vou terminar aqui, né? A questão, será que as nossas teorias ainda são operacionais? Porque o contexto mudou, né? Por exemplo, pensar num mapa aqui, né? Aqui é o mapa do metrô, né? É uma coisa complexa, mas simples. Olha, tem a estação São Bento, Liberdade, Sé. Você pega o mapa, você se orienta e chega lá onde você precisa. Então, o mapa funciona, né? É uma teoria, é um construto que a gente fez para chegar onde precisa. Mas os mapas mentais são muito mais complexos, muito mais fugidios, mais sutis, né? Não pode confundir o mapa e o território, como é uma frase que muita gente já deve ter ouvido aí. É muito diferente, o território não é o mapa. E a gente, às vezes, fica tão encantado com a teoria, ela alivia tanto a angústia, que a gente fala, não, o mapa é o território. Não é. É só um mapa que, ele, né, no caso dos mapas mentais, eles podem ser enganosos, assim, né?